O IVC2, eu já tinha feito algumas lutas no Street Fighter, né? Lá em Curitiba e tal. Acho que tinha não sei, nem sei qual era o meu cartel, né? Tinha umas 3, 4 lutas, eu acho. Aí eu fui convidado para lutar no IVC, né? Que era o IVC2. E era um torneio de 3 lutas, né? Aí eu lembro que foi até a primeira vez que eu andei de avião, né? Esse dia eu tava vendo que foi a primeira vez que eu andei de avião, que a gente foi para São Paulo de avião. Aí a gente chegou no Maxud Plaza, um hotel legal. Aí eu vi o cartaz lá, tava lá Vanderlei da Silva, Vanderlei com V e da Silva, né? Mas já tinha meu nome lá. O grão-mestre Luiz Alves falou: Arthur, tem a luta da sua vida. É a categoria até 90 quilos, são 8 lutadores, para ser campeão são 3 lutas, né? Na época era uma bolsa muito boa, porque não se pagava esse valor. Para o campeão receberia 11 mil dólares. E tinha que vencer as 3 lutas e ia passar na TV aberta toda a luta completa. Então era um sonho, eu na hora fiquei contente, aceitei. Já existia uma rivalidade grande entre a Boxstar e a Academia Chutebox. Tinha o Vanderlei Silva e tinha eu, o representante da Boxstar. O grande nome do evento ali era o Mark Hall, que era o campeão do UFC, que vinha para o evento, né? Só que o grão-mestre Luiz Alves, com toda a sua experiência, ele me falou: Arthur, essa final vai ser você contra o Vanderlei Silva. E falou: você vai vencer o combate. Eu falei: tudo bem, mas a gente fica meio assim, 3 lutas, né? Não é tão fácil. Eu lembro que a gente chegou na academia para treinar, tinha um gordinho na esteira, correndo. Mas o gordinho tava correndo bem. Eu falei: pô, esse gordinho tá no gás. Aí o gordinho era o Arthur Mariano, né, cara? Pra pesagem. Eu cheguei, tava o meu primeiro oponente, o Sam Bormé, com um amigo dele, né? Assim. Aí eu desci, acho que ele já sabia que ia lutar comigo. Já tava as lutas casadas já. Aí eu vi que os outros começaram a olhar pra mim e rir, papapá, e falar e rir, com ar meio assim. Eu falei: pô, os caras tão rindo de mim, né, cara? Não entendi inglês, né? Eu falei: será que estão rindo pra mim ou de mim, né, cara? Eu falei: tomara que seja de mim, né? Que for pra mim, eu vou ficar meio assim. Aí eu falei: pô, que folgado, né, cara? Aí teve a pesagem. A primeira luta eu ganhei rápido, com 1 minuto e meio, né, com um chute na cara. O Vanderlei pegou o Sean Bormé, que seria, na categoria de peso, o marquer da época, e se alguém for pesquisar vai ver, ele era fera, veio cotado para ser o campeão, o Vanderlei destruiu ele. A minha primeira luta era contra o Patrick Assalone e ele tinha dito que ia ser rock and roll, né? Eu não entendi, por rock and roll, esse cara deve ser muito duro, né? Porque o cara falar que vai ser rock and roll numa luta de vale tudo sem luva, né? Naquela época era sem luva, 30 minutos, era um round de 30 minutos, você podia até chutar os órgãos genitais, puxar cabelo, então... E aí fomos pra luta, e foi uma luta que foi rápida, né? Eu até me surpreendi, porque foi um nocaute em 18 segundos, eu joguei uma esquerda, pegou de encontro no rosto dele, ele caiu, acabou. A primeira luta foi bem rápida. A diferença técnica era tão grande que parecia que as lutas eram armadas, assim, que o brasileiro pegava um morto, e não era isso. O nível técnico dos brasileiros naquele torneio estava muito alto. A segunda luta ia ser contra o Mark Hall, né? Ele tinha vencido o primeiro combate dele contra o representante do jiu-jitsu, e o detalhe no vestiário, que ele ficava de frente pro meu vestiário. Então dava para ver ele fazendo o aquecimento dele lá na ponta, e ele começou fazendo umas sombras fortes, eu também comecei a fazer as sombras fortes, para um intimidar o outro, fica aquele jogo de intimidação, né? E o Mark Hall, um atleta que vinha do UFC de Vitória, um atleta duro, e o UFC era o maior nome na época, né, de evento, então era o cara que, assim, a gente achava que era o mais duro do evento. E aí fomos para a luta, o combate começou assim duro, eu fui para cima do Mark Hall, apliquei logo no início um chute forte nele, e nesse chute eu desequilibrei, com o chute eu caí, fiquei por baixo, mas o tempo todo que eu joguei por baixo, eu trabalhei bastante cotovelada de cima para baixo na cabeça dele, socando, eu não parei de atacar 1 minuto, e nesse momento que ele está passando a minha guarda, eu consigo fazer uma reversão e jogar por cima dele, aí eu fico por cima, vou conectando alguns golpes de braço, cabeçada também, e tinha uma tela, né? Na época do IVC era uma telinha que ficava, eu botei a cabeça dele pressionando naquela tela e parecia até um peixe. O Batarelli pediu para reiniciar o combate em pé, e quando nós levantamos ele já não tinha mais condição, porque aquele primeiro chute que eu dei nele, que desequilibrou, teve um deslocamento de patela, ele teve que engessar a perna toda, e aí acabou, foi em 8 minutos o segundo combate. Ele pegou Sombra da Noite, destruiu Sombra da Noite. E aí chegou a grande final, Vanderlei e Arthur Mariano.
Dois trocadores. Para mim e para muita gente é o maior clássico do Vale Tudo Mundial. Eu já estava em estado alterado de consciência, né? Inclusive tinha um amigo meu lá, que é o Dr. Fernando, médico. E eu falei com ele, Fernando, se eu, por qualquer ocasião que seja, eu estiver machucado, não pare o combate. Esse combate eu vou até o fim. Eu estava disposto a dar minha vida. Foram, acho que 12 minutos, uma coisa assim, de trocação sem ir pro chão. Sem luva, valia cabeçada, só não valia órgão genital, enfiar o dedo nos olhos, pôr o dedo na boca para rasgar, o resto valia tudo. Eu me posicionei de um lado, o Vanderlei estava no outro, o Vanderlei entrou primeiro que eu, e no momento que eu já entro, já começa a ficar de frente, a gente fica de olho a olho. No momento que bateu olho a olho, eu já sabia que a luta ia ser muito dura. Só no olhar do Vanderlei, o atleta, ele conhece quando o atleta é duro pelo olhar, né? Então ali eu já sabia que ia ser um inferno aquele combate. Eu fui para aquele combate preparado para ser massacrado, até preparado para dar a minha vida. Então a luta começou, né? Começou num ritmo frenético, eu fui para cima dele, distribuindo soco, chute, joelhado e tal. Fiz o Vanderlei já de início, já tomou a iniciativa e começou a ser bem agressivo. Ele foi bem mais agressivo do que eu no começo, mesmo tentando dominar o centro do ringue, aplicar jab, chutando a coxa dele. Ele tem um soco muito forte, trabalha a joelhada também muito forte. Eu senti os golpes dele, mas eu sempre tive uma absorção de pancadas grande. Aí uma hora que eu tô entrando nele aqui, ele pegou, mas eu tô um jab e um direto. Aí eu fiquei azedo, segurando o pescoço dele, né? Eu segurei e pau! Meti a minha testa no... Valia, né? Então dei a cabeçada nele, eu meti a minha testa no coco dele aqui. Pouca gente não sabe isso. Quem se abriu foi o próprio Vanderlei dando cabeçada no Arthur Mariano. Ele abriu o supercílio e continuou dando cabeçada. Eu não vi isso. Sinceramente, eu já vi essa luta já umas 50 vezes, tá? Eu tô buscando ver essa parte dessa cabeçada que ele dá na minha cabeça. Ele me dá a cabeçada e consegue abrir o supercílio dele. Eu não vi. Eu vejo eu acertando um golpe nele e abrindo. Mas pode ter sido, mas que eu me lembre, cabeçada que eu senti dele, eu realmente não consigo lembrar. E eu nem vi que tinha melado, né? Aí eu já saí dando mais umas e tal. De repente o juiz parou. Quando ele parou, eu fui pro corner, o Rudimar me passou vaselina aqui no olho, ele abaixou o olho, quase meu olho fechou. Aí a luta foi indo, eu tava levando uma clara vantagem na luta. Só que ele era muito resistente, a luta foi indo, e começou a ter muito sangue, realmente o corte foi um corte muito profundo. E a luta foi indo, o juiz parou uma vez, falou, vou ter que parar. Eu falei, não, mais um pouco. Eu tava ganhando a luta. Quando ele viu o Vanderlei lutar com um olho só, porque aquilo abaixou, então o olho dele meio claro, ficou parecia um pitbull, ele abriu a pupila, ele queria desovar, e aquilo ali foi um momento assim, histórico para nós, onde mexeu com a essência do time na questão de guerra. Aí o combate foi reiniciado de novo, aí a partir dali eu domino o centro do ringue e vou pra frente o tempo todo. O Vanderlei, ele respira, ele ficou mais pausado, mas às vezes que ele vem pra cima, ele vem muito agressivo. Todas as vezes que os golpes pegavam, eu sentia, sabia que a mão dele era pesada, e a gente teve alguns momentos que a gente trocou golpes nos cantos do ringue, trocando os golpes retos, chute, eu também apliquei chutes no Vanderlei, golpes retos nele. A mesma coisa, foi um combate que foi parado a segunda vez pelo médico, mas aí quando foi parado a segunda vez foi para limpar o Vanderlei, que já estava com corte, aí depois foi a terceira vez também, e ali eu já sabia, eu já sentia no combate que aquela luta era minha. As pessoas puderam ver ali que o Vanderlei era feito realmente para a batalha, um corpo moldado para pancada mesmo, e conhecer o Vanderlei agressivo, um Vanderlei que quando tocado queria devolver. Eu estava esperando a hora certa, eu não esperava que o combate ia acabar antes, tá? Estava esperando a hora certa para começar a apertar o Vanderlei. Só que na terceira vez, se não me engano, terceira ou quarta vez, o médico já para o combate, interrompe, porque o corte do Vanderlei era muito grande. Eu não esperava que ele ia parar ali, não. Se tivesse pontuação, para mim o Vanderlei estava ganhando a luta, como para a maioria das pessoas. Só que foi abrindo muito, a pálpebra dele caiu. O médico do evento queria parar a luta. E eu achava que o Vanderlei podia ganhar e não queria sacanear a carreira dele. Eu pedi pro médico, deixa mais um pouquinho, até que chegou uma hora que dava para ver o osso. Aí eu falei, Vanderlei, Rudimar, não dá mais. Pelé ficou bravo, me xingou. Se você pegar a fita original
do evento, você vê o Pelé me xingando, aqui é chute box, FDP. Eu falei pro Vanderlei, quando acaba a luta, que eu vou levantar a mão do Arthur, se você olhar no vídeo, eu falo uma coisa e o Vanderlei bate na minha perna. Porque eu falei pra ele, Vanderlei, pelo menos você sai daqui inteiro e pode continuar a sua carreira. Se eu deixo essa luta aí, vai que você ganha, aí fica cego, e acabou a carreira. Acho que VC2 foi um divisor de águas na carreira do Vanderlei. Ele mostrou ao mundo o poder de fogo que ele tinha na adversidade. Vários atletas são verdadeiros leões batendo, mas a partir do momento que tem um sangramento já começa a esmorecer. E o Vanderlei mostrou não só para o mundo, mas para a equipe, o quanto ele representava a equipe, o quanto ele representava o nosso grupo, o quanto forte ele era, e que para vencê-lo você tem que, com certeza, nocauteá-lo ou finalizá-lo, que não é um simples corte no rosto, um simples inchaço que faria com que ele parasse uma luta. E ele mostrou naquele momento como que você, um verdadeiro campeão, tem que se expressar dentro do ringue, não só na alegria, mas na adversidade também.